Talvez você já tenha ouvido aquela velha expressão: fulano chegou ao fundo do poço. Talvez você já tenha até dito recentemente que, diante da situação política do nosso país e diante de tudo que nós temos vivido, que o Brasil chegou ao fundo do poço. Você já disse isso alguma vez? Ou estou falando bobagem? Você já falou alguma vez: nossa, fulano chegou ao fundo do poço? Nessa noite eu queria falar sobre 3 personagens bíblicos, 3 homens da Bíblia, que literalmente chegaram ao fundo do poço, que foram lançados até um poço, uma cova, uma cisterna, mas foram parar literalmente no fundo do poço, e não porque você ou eu acreditamos que eles chegaram lá, eles verdadeiramente chegaram ao fundo do poço. Mas mais do que entender nessa noite o porquê eles foram parar nesse poço, mais do que entender quem que lançou, por que lançou, coisas desse tipo, nessa noite o meu desejo é que venhamos compreender como a vida desses homens foram transformadas, como a vida desses homens foram mudadas, e o que o Senhor realizou por meio da vida deles. Porque muitas vezes, quando nós chegamos no fundo do poço, nos sentimos no fundo do poço, o que parece, o sentimento que gera no nosso coração é de que nada está acontecendo. Pelo contrário, é de que fomos totalmente esquecidos por Deus, pelos amigos, pela família, por quem deveria zelar e cuidar de nós. Mas essa noite eu queria mostrar, ou tentar demonstrar, que nem sempre isso é uma verdade. E talvez o sentimento que você tenha entrado nesse culto nessa noite seja: Senhor, eu estou no fundo do poço, e eu não tenho enxergado saída, e o meu sentimento é de total solidão. Se é isso que você tem sentido também, nessa noite eu queria trazer algumas lições do poço. E a primeira história, para a gente não se enrolar muito e tentar aproveitar bem o tempo, que eu queria trazer, todas elas, as 3 histórias, são histórias bem conhecidas. O primeiro personagem, a sua história começa lá em Gênesis capítulo 37. Ele é meu xará, também chama José, filho de Israel, também conhecido como Jacó, e de Raquel. Como a palavra nos diz, ele é filho da velhice. José, ele tinha 10 irmãos, todos por parte de pai, até que nasce Benjamim, filho também de Israel e de Raquel. Benjamim, no seu parto, quando ele nasce, acaba gerando toda aquela situação, o parto complicava, a sua mãe morre. E José era o filho queridinho do pai, o filho que o pai faz uma túnica especial, que compra roupinha de marca, que coloca uma botininha de marca no pé dele, enquanto os irmãos estão usando uma roupinha mais de segunda, de terceira às vezes. E toda essa situação gera um ciúme danado nos irmãos, que começam a odiá-lo, mesmo sem ele entender muito bem por que tem gerado esse ódio nos irmãos. E diante dessa situação toda, para complicar ainda mais a situação de José, ele começa a ter alguns sonhos, e sonhos bem diferentes, sonhos que demonstram os seus irmãos e os seus pais se prostrando diante dele, sonhos que geram ainda mais ódio e rancor no coração dos irmãos. E talvez
você já tenha ouvido assim, ou alguma ministração, ou algo do tipo, para ter sido ensinado dessa forma, de que a gente tem que tomar cuidado com o que a gente compartilha os nossos sonhos, porque às vezes os sonhos de você está compartilhando não são os mesmos sonhos que as pessoas que estão ouvindo têm. Mas eu não jogaria e imputaria tanta culpa em José, porque ele está dividindo os seus sonhos não com estranhos, ele está dividindo os seus sonhos não com estrangeiros da terra, não com inimigos, não com pessoas que não gostam dele, ou pelo menos no pensamento dele. Ele está dividindo os seus sonhos com os seus irmãos, com o sangue do seu sangue, com a sua família, com aqueles que ele acredita, crê, que o amam, com aqueles que dividem a tenda com ele, aqueles que tomam café da manhã todas as manhãs com ele, que almoçam, que jantam, que provavelmente faziam as suas orações juntos, são aqueles com quem ele tem intimidade. Por isso imputar essa culpa em José, ou essa inocência de dividir os seus sonhos com os irmãos que não compartilhavam o mesmo sonho, talvez seja de certa forma até injusta com ele. Mas o resultado desse compartilhamento de sonhos não resultou algo muito bom para José. Pelo contrário, todos nós sabemos que seus irmãos são aqueles que são responsáveis por lançá-lo em um poço. E a Bíblia relata que José, quando essa situação ocorre, ele está à procura dos irmãos. E um homem que ele encontra no caminho diz: olha, os seus irmãos, eu os vi em Dotã. E a palavra Dotã, o local, significa em hebraico 2 poços. E ele vai até esse lugar de 2 poços. E quando ele encontra com os irmãos, ou os irmãos o enxergam, o veem se aproximando, eles começam a tramar. E as escrituras diz lá em Gênesis 37, 19 e 20: lá vem aquele sonhador. Diziam uns aos outros: é agora, vamos matá-lo e jogá-lo num destes poços, e diremos que um animal selvagem o devorou. Veremos então, preste atenção nisso, veremos então o que será feito dos teus sonhos. A palavra poço, utilizada por Moisés aqui em Gênesis, vem do original hebraico bor, que significa cova, poço, cisterna. Guarde isso porque isso é importante. A Bíblia nos diz que quando José é lançado naquele poço, aquele poço era um poço vazio, sem água, e segundo as escrituras ficava num lugar deserto, um poço seco e localizado num lugar deserto, inabitável, escuro, sozinho. Um lugar onde talvez os sonhos não resistissem. Um lugar talvez perfeito para enterrar os sonhos. E a Bíblia nos diz, como nós lemos, que os irmãos disseram: veremos o que será dos seus sonhos. O que José, ou melhor, o que os irmãos de José estavam fazendo, não era único e exclusivamente colocando a vida de José à prova. Aquela situação toda colocava os sonhos de José à prova. Não era só ver se ele iria sobreviver, mas era ver, como os irmãos disseram, o que será dos seus sonhos. É muito interessante, porque José foi lançado e colocado à prova naquele poço seco, um lugar que sequer era capaz de guardar
aquilo pelo qual ele foi construído. Porque quando a Escritura nos diz que aquele era um poço seco, quer dizer que aquele poço era incapaz, inclusive, de cumprir a sua função, que era guardar a água. Um poço que era capaz, inclusive, de secar aquilo que ele tinha que guardar. Um poço, um lugar capaz de matar até aquilo que havia ou que devia gerar a água. Um lugar perfeito para secar todos os sonhos e propósitos da vida de José. Mas por mais seco e solitário que esse lugar possa ser, por mais solitário que possa aparentar, nenhum lugar no mundo é capaz de secar e matar os sonhos de Deus. Não há poço nesse mundo que seja capaz de matar e secar o sonho que Deus tem para a tua vida. Não há poço nesse mundo, em lugar deserto, em lugar inabitável, em qualquer lugar nesse planeta, que seja capaz de secar aquilo que o sangue de Cristo vertido na cruz do Calvário conquistou por mim e por você. Nada e ninguém é capaz de fazer isso. Sabe que uma coisa que é muito interessante? A palavra sonhador, que é usada nesse texto, ela é a junção de duas expressões hebraicas. A primeira fala sobre proprietário, marido, senhor. Pode ser usado em qualquer uma desses tipos, dessas qualidades. A segunda fala sobre sonho profético. Quando você junta isso para construir a palavra, então sonhador, o que ela está falando é sobre quem é dono do sonho. Que o sonhador aqui nesse texto, nessa escritura, do jeito que está construído, está falando sobre o dono, o proprietário, o marido, o senhor, o mestre desses sonhos. E talvez aqui esteja o grande erro dos irmãos de José, porque eles achavam que José era o dono do sonho. Eles acreditavam que José era que estava tendo aquele sonho, que aquele sonho era fruto da sua mente, fruto do seu coração, e por isso lançaram no poço. De certa forma matariam o sonho que ele tinha. Por isso eles diziam: veremos o que ele fará com os seus sonhos. O grande engano é que José era apenas o portador dos sonhos. O dono do sonho era Deus. Isso muda muito, meu irmão, a tua vida, se você entender isso. Porque enquanto você achar que o sonho e o propósito da tua vida é único e exclusivamente teu, ou é gerado no teu coração, na tua mente, nos teus planos, você está infelizmente fadado a morrer. Mas se os teus sonhos e os teus propósitos estão alinhados no coração do Pai, eles não são teus. Então, querido, ninguém e nada e nenhum poço pode matá-lo. Eles estavam totalmente enganados. E quando nós entendemos isso, a nossa fé começa a ser mais uma vez ativada. Porque o mestre dos sonhos, o nosso Deus, ele não pode ser impedido por ninguém. Porque o proprietário do sonho, do meu sonho, do teu sonho, do meu propósito, do teu propósito, ele não pode ser parado por ninguém. Porque o Senhor do teu sonho, aquele que gera o sonho,
Você pode ser lançado em poços pelo seu sonho, você pode ser lançado em cisternas por suas convicções, você pode ser lançado em covas pela tua obediência a Deus, mas você nunca entra sozinho em nenhum desses poços. Porque o dono do sonho entra com você. O mestre do sonho entra contigo. E se nós expandirmos aquilo e começarmos a querer entender aquele sonho, todo esse propósito, não com algo específico na vida de José, nós podemos facilmente aplicar o marido do sonho, o marido que é dono do sonho, porque aquele sonho de José tinha uma aplicação sim na vida dele de transformação, mas era o cumprimento de uma promessa de salvação da igreja, da noiva de Cristo. E por mais que muitas vezes, querido, você possa se sentir nesse poço seco, incapaz de gerar inclusive água para você matar a sua sede, a palavra de Deus nos diz em Mateus 28:20, Ele está nos dizendo: Jesus, o Cristo, eu estarei sempre com vocês até o fim dos tempos. Ele não está dizendo que vai estar contigo só nos momentos de alegria, nos momentos que você estiver gozando de bênçãos e prosperidade. Todos os tempos de dores, os tempos de choro, os tempos de sofrimento, os tempos de sequidão, os tempos de poço seco. E sabe o que é tremendo? É que quando José entra naquele lugar, talvez ele não tenha percebido que ele não tenha entrado sozinho. E talvez ele não tenha sequer percebido que ele também saiu daquele lugar sozinho. Não tenha saído sozinho. Porque quando nós começamos a abrir as escrituras e estudar a palavra lá em Gênesis capítulo 39:2, a Bíblia diz que o Senhor era com José. Querido, todas as vezes que você se sentir num poço como esse, seco, muitas vezes lançado pelo teu sonho, pelo teu propósito, por aquilo que você crê e você tem vivido, primeiro você precisa entender que você não está sozinho, e segundo, que quando você sai desse lugar, você também não sai pela força do teu braço. A Bíblia diz em Gênesis 39:2, o Senhor estava com José, de modo que esse prosperou e passou a morar na casa do seu senhor, o egípcio. A presença do Senhor era tão real e verdadeira na vida de José quando ele sai daquele poço, que Potifar notou isso. A presença era tão visível e tão real na vida dele, que o dono, notou isso. A presença era tão real e verdadeira na sua vida, que Faraó notou isso quando ele revela os sonhos. Era tão real que o Egito todo notou que o Senhor era com ele. Quando o Senhor é contigo, o mundo percebe, o mundo nota, o mundo se dá conta que há algo diferente, que nada neste mundo pode dar, ou mudar, ou transformar. Nada se compara à presença do Espírito Santo de Deus. Dinheiro no mundo, conta cheia, carrão, nada disso. Nada disso se compara à presença de Deus na tua vida. Quando eu entendo e busco isso, nós compreendemos por que a Bíblia diz que
tudo ele prosperava. Não é porque ele tinha um curso bom de administração, não é porque ele tinha 5, 10, 15 diplomas, não é porque ele tinha MBA em finanças egípcias do Cairo, é porque o dono do sonho revelava os sonhos a ele. Quando ele olha para Faraó e fala e diz para Faraó: o sonho que Deus te deu é isso, isso, isso. E aí eu gostaria até de abrir um parênteses rapidamente aqui, porque apesar de todo o Egito perceber, apesar do Faraó perceber, apesar de todo mundo notar a presença de Deus na vida dele, curiosamente os seus irmãos não conseguiam notar isso. E sabe o que eu compreendo? É que a autoridade que os irmãos não reconheceram e não acreditaram em José, eles tiveram que reconhecer depois por mãos humanas em Zafenate-Paneia. Sabe quem é Zafenate-Paneia? Alguém sabe quem está? Zafenate-Paneia é José. Esse é o nome que Faraó deu a ele. Muitas vezes nós precisamos que uma autoridade humana reconheça alguém, para daí sim nós reconhecemos a autoridade espiritual que está sobre a vida dele. Vale lembrar que lá em Gênesis capítulo 37, 8, os irmãos zombaram do sonho de Israel de José e disseram: reinarás com efeito sobre nós, e sobre nós dominarás realmente? No segundo sonho, quando José compartilha inclusive com seu pai, que o repreende, Gênesis 37, 10 relata: que sonho é esse que tivesse? Acaso viremos eu, tua mãe e teus irmãos nos inclinarmos perante ti em terra? Eles não queriam se inclinar perante José, mas tiveram que se inclinar diante de Zafenate-Paneia, que era José. Quantas vezes nós temos dificuldade de reconhecer algumas autoridades espirituais, aceitando facilmente outras autoridades instituídas por homens. A gente não consegue às vezes aceitar a liderança do meu líder de célula, não consegue aceitar a liderança do meu líder de ministério, não consegue aceitar a liderança, enfim, do meu pastor, do meu apóstolo, de quem é constituído por Deus, mas respeita o patrão, o líder de departamento, o chefe do departamento, como se fosse alguém mais importante e com mais autoridade e com mais respeito nos céus do que a liderança espiritual nas nossas vidas. Os irmãos de José se negavam a se curvar diante dele, mas tiveram que se prostrar rapidamente diante de Zafenate-Paneia. Sabe o que é curioso, querido? É que muitas vezes nós deixamos de honrar aqueles que têm essa autoridade espiritual, que pagam preço por nós. E essas pessoas que oram e intercedem e lutam por nós, são muitas vezes as pessoas que são responsáveis para que o seu chefe não te maltrate no trabalho, para que o seu chefe, quem sabe, te promova,
para que o seu chefe, quem sabe, te dê aquela folga que você precisa, para que o seu chefe, quem sabe, possa te olhar com olhos diferentes, como o faraó olhou para José. E talvez você possa pensar: nossa, Neto, você fugiu meio aí, deu uma viajada, nada a ver, cara. Eu sei, porque também doeu no meu coração. Pois bem, vamos voltar então para a palavra. Foi José, a autoridade que Deus levantou, que pagou um preço de escravidão, de cadeia, de humilhação, para que o seu pai, os seus irmãos, os seus familiares pudessem um dia, em tempo de seca e fome, encontrarem comida em fartura. Foi José que perdeu noites e noites de sono na cadeia, enquanto os irmãos deitavam tranquilamente na sua tenda, no seu colchão, e dormiam em paz. Foi José que foi injustiçado quando os irmãos plantavam e colhiam e viviam em alegria, sem nenhum problema. Foi José que pagou o preço pela autoridade que foi colocada em seus ombros, entendendo os propósitos dos sonhos de Deus, para que aqueles que o lançaram no poço pudessem um dia encontrar comida em fartura. Quando nós entendemos o propósito de Deus para a nossa vida, tudo muda. Nós não temos tempo para rancor, nós não temos tempo para falta de perdão, nós não temos tempo a perder com brigas e rixas e individualismos, porque o que nós precisamos fazer é cumprir o sonho e o propósito de Deus para as nossas vidas. E esses sonhos e propósitos de Deus para as nossas vidas não refletem única e exclusivamente na minha ou na tua vida, não é algo exclusivamente individual para o indivíduo, afeta um coletivo. Quando eu deixo de exercer o plano e o propósito de Deus na minha vida, eu afeto a vida de outras pessoas. Quando eu ou você nos calamos, outras pessoas deixam de ouvir aquilo que Deus tem para a vida dela. Você pode até entrar no poço, querido, ou podem até te lançar, mas nenhum poço neste mundo pode secar os sonhos e os propósitos de Deus para a sua vida. Você nunca estará sozinho se você estiver vivendo os sonhos de Deus, aquele que é dono do propósito, que é mestre dos sonhos, que é Senhor soberano sobre o sonho. E quando você reconhece isso, outros reconhecem você. Eu não estou falando que o cara vai te ver no Face e te conhecer, não. Eu não estou falando que você vai passar pela rua e a pessoa talvez te conheça porque te viu, sei lá, 10, 15 anos, tem uma memória boa. Eu estou falando de reconhecimento de sobrenatural na sua vida. Eu estou falando de reconhecimento que José tinha, de que até na cadeia ele fazia diferença, que como mordomo ele fazia diferença na casa de Potifar, que para Faraó ele fazia diferente a ponto de Faraó dizer: quem há no Egito que tenha tamanha sabedoria como você? Tome um anel, tome autoridade, e acima de você só estarei eu. Domine sobre todo o Egito. Quem limita os sonhos de Deus para as nossas vidas somos nós. Quando nós damos tanta atenção ao poço, nos esquecemos do sonho que Ele colocou na nossa mente, no nosso coração. Quais têm sido os sonhos que Deus tem colocado no teu coração? O poço é seco, querido. Parece que é um poço que
seca sonhos também. Lembre que o dono do sonho, ele não deixa o sonho secar. Só eu e você podemos abrir mão disso. Só eu e você podemos dizer: eu não quero mais isso, porque para ele esse sonho jamais seca.